A paz, meus amados e minhas amadas irmãs. É muito bom estarmos aqui, amém? Eu gostaria de estar lendo um texto com vocês. Está no livro de Mateus, do capítulo 5. Nós estamos lendo inicialmente o versículo 13 e o versículo 14. Eu ontem, um pouquinho antes de vir para o culto, para a consagração, estava meditando na ceia do Senhor e fui para a palavra do Senhor e comecei a buscar um texto que pudesse estar relacionado à ceia. E o Senhor me deu esse texto do versículo do capítulo 5, do versículo 13 e 14. E eu estive lendo esse versículo, meditando sobre ele, e vi realmente que esse versículo tem muito a ver com a obra que Deus efetuou através de Jesus Cristo numa cruz para as nossas vidas. Amém? Versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Amados, normalmente, o dia de ceia é um culto especial. É um culto, nós vemos aqui todos os domingos, todas as vezes que as igrejas se reúnem aqui, às quartas-feiras, nos cultos nós temos nos sábados de consagração, mas o culto de ceia é um culto especial. Nós falamos sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, praticamente todos os cultos nós aqui estamos. Mas nesse culto, essa presença da morte e da ressurreição de Jesus e da vinda de Jesus Cristo, ela fica mais viva e mais eficaz nas nossas vidas. E diante da ceia, nós começamos a imaginar e pensar na obra que Cristo tem feito nas nossas vidas e a maneira como nós temos correspondido a essa obra do Senhor. O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 26, ele diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amados, que relação nós podemos estabelecer entre a ceia e o discipulado? O que nós podemos falar em relação à ceia? Porque nesse momento nós estamos na presença do Senhor. Nesse momento que nós estamos, como diz o apóstolo Paulo, que nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, nós nos lembramos que Cristo morreu numa cruz pelas nossas vidas, que esse mesmo Cristo ressuscitou e que esse Cristo foi elevado aos céus e tem uma promessa para as nossas vidas que ele voltará para nos buscar, ou para buscar a sua igreja. E é interessante que lá no livro de Mateus, no capítulo 5, nós estamos, esse texto que eu li está dentro do Sermão dos Montes, o Sermão da Montanha. E Jesus Cristo começa a falar naquele sermão a respeito das bem-aventuranças. Ele começa no versículo 5, no capítulo de número 2, se eu não me engano, capítulo 5, versículo 2, e ele passou a ensiná-los dizendo, e vai relacionar as bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Jesus Cristo veio estabelecer um reino diferente de tudo aquilo que nós tínhamos conhecido e tudo aquilo que nós temos conhecimento. No reino do Senhor Jesus Cristo existe uma resposta para todas essas dores, todas essas dificuldades. O Senhor veio valorizar a vida. É interessante que Jesus Cristo sempre se posiciona a favor da vida. O ministério de Jesus Cristo, o ministério terreno dele, sempre foi a favor da vida. E até no momento da sua morte, onde ele tinha opção, ele optou pela morte, mas pensando em quê? Na vida que ele poderia nos conceder através desse ato. Então Jesus sempre se posicionou dessa maneira, sempre se posicionou a favor da vida. Jesus vem estabelecer um reino, que é um reino que compreende não justiça, não poder, um poder físico, mas um poder de nos transportar do reino das trevas para um reino de luz. Um poder de nos dar vida para nós que estávamos mortos. Então, dentro desse aspecto, e no momento de ceia como esse, eu penso que é o momento de nós fazermos uma reflexão. De que maneira nós temos correspondido a esse amor que Jesus Cristo tem depositado nas nossas vidas? De que maneira nós temos exercido a nossa função como igreja de Jesus Cristo na contribuição para que o reino de Deus seja estabelecido sobre a terra? De que maneira nós estamos nos posicionando a favor da vida
ou contrários à vida. Nós estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo e nos posicionando na questão de valorização, nos posicionando em relação à justiça, em relação à vida, ou nós estamos nos posicionando contrário a isso. E esse versículo de número 13, ele nos dá um pouquinho dessa condição que nós devemos exercer como os discípulos do Senhor. Amados, a questão de Cristo ter morrido e ressuscitado é o fundamento da nossa fé. Se isso não ocorreu, se isso não existe, se isso é uma falácia, a nossa fé perde totalmente a razão de ser. O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, quando ele diz o seguinte. O apóstolo Paulo diz: ora, se é corrente pregar, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então nós cremos que Cristo morreu pelas nossas vidas, nós cremos que Cristo ressuscitou pelas nossas vidas, amém? E nós estamos aqui, isso fundamenta a nossa fé, isso serve de base para nós. Se tirar essa base, o cristianismo está desfeito. Não existe razão dele ser. E no versículo de número 13 de Mateus, quando ele diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Eu estive analisando um pouco essa questão diante desse aspecto. Cristo veio estabelecer o seu reino, Cristo morreu pelas nossas vidas, Cristo se posicionou a favor da justiça, Cristo sempre buscou aqueles que estavam necessitados, Cristo foi ao encontro daquelas pessoas que estavam marginalizadas, Cristo foi ao encontro daquelas pessoas que estavam excluídas da sociedade, ou seja, isso é parte do reino que ele veio estabelecer na terra. Cristo deixou a sua igreja para que desse sequência nesse reino. Nós, através dessa aceitação que nós temos, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nos tornamos ao mesmo tempo filhos e discípulos do Senhor. Cabe a cada um de nós, como discípulos, exercer essa obra de instauração e de levar o reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus, no mundo que é também criado pelo Senhor. Nós temos um mundo hoje, temos uma sociedade difícil, nós temos visto na sociedade muitas injustiças, nós temos visto na sociedade muitas opressões, nós temos visto o sofrimento dos seres humanos, e nós temos que nos posicionar como igreja e como discípulos do Senhor a favor contra essas coisas e a favor da instauração do reino de Deus aqui na terra. Amém? Por isso é interessante esse versículo de número 13. O sal, amados. E é interessante como Jesus usa algumas palavras, e talvez para nós, a questão do sal, nós temos só essa questão de ser alguma coisa que tempera e dá sabor. Mas eu estava verificando um comentário bíblico ontem, analisando esse versículo, e ele cita alguns aspectos que eu acho interessante a gente estar analisando. Ele pega lá o versículo de número, em Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Ele vai nos mostrar uma das funções do sal, que ele diz, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixará faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicará o sal. Depois também no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 até o versículo 23. 2 Reis, capítulo 2, do 19 até o 23. No primeiro nós vemos que o sal está associado não somente à questão de dar sabor, de temperar, mas também ao sacrifício. Em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 19 até o 23, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada essa cidade, como vê meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade.
Ficaram, pois, saudáveis daquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu tinha dito. Nesse aspecto, nós vemos que o sal aqui é aplicado em dois aspectos. Primeiro, questão do tempero, e também está ligado à questão sacrificial. E no segundo, numa questão purificadora. Então, quando Jesus Cristo diz aos discípulos, e por consequência está dizendo a nós, que nós somos o sal da terra, nós temos essa concepção também de ser aqueles que vão dar um tempero especial a essa questão, aqueles que vão ter uma questão sacrificial em relação ao reino de Deus, mas também aqueles que são responsáveis em trazer a purificação. Amém? Então essa função está sobre o discípulo, a questão de estar ligada à questão sacrificial, o tempero e a questão da purificação. Amados, mas ele diz o seguinte: se esse sal se torna insípido, se ele perde o valor, para nada mais serve. E eu estava lendo, fui pegar esse texto no grego, e a palavra que ele traduz aqui, o sal se tornar insípido, ele diz o sal se tornar nécio, louco. Ou seja, poxa, como é que um sal pode se tornar nécio, pode se tornar louco? O sal pode perder o seu sabor e não ser mais restaurado, mas o sal se tornar nécio ou louco, é uma coisa que a gente não entende muito bem. Mas se aplicada a palavra do Senhor, amados, quando nós não exercemos o nosso discipulado, quando nós não expressamos o reino de Deus através das nossas vidas, quando nós não pregamos o reino de Deus, quando nós não manifestamos a presença do Senhor, quando nós não lutamos contra as injustiças, contra uma sociedade que é corrupta, que é maligna, quando nós nos posicionamos, quando nós deixamos de nos posicionar a favor de Jesus Cristo, a favor da vida, nós nos tornamos loucos e nécios. Nós perdemos o sentido, nós perdemos o nosso tempero, nós não servimos realmente para mudar mais as coisas. E nesse aspecto que o sal, quando ele perde realmente a sua capacidade, quando ele perde o seu sabor, ele perde também a capacidade, ele deve ser jogado fora, ele para nada mais presta. Então esta palavra é uma palavra de reflexão para as nossas vidas. É o momento que nós estamos diante da ceia do Senhor. É o momento que nós nos posicionarmos diante da ceia, diante da presença do Senhor. Entendemos realmente que Cristo morreu pelas nossas vidas, que Cristo ressuscitou e que Ele nos chamou para sermos participantes do seu reino. De um reino que prega amor, de um reino que prega justiça, de um reino que prega consolação, de um reino que prega restauração, de um reino que prega transformação de vidas. E nós, amados, como participantes desse reino, devemos nos posicionar desta maneira. Devemos enfrentar realmente, nós devemos estar orando em todos os momentos, orando contra toda injustiça, orando contra todo mal, buscando nos posicionar sempre em todas as atividades das nossas vidas, sempre na valorização da pessoa, da valorização da vida, expressando através das nossas vidas o reino de Deus. Nós somos participantes desse reino. Nós experimentamos a morte e a vida de Jesus Cristo. Nós passamos por um processo de transformação. E não é correto nós vivenciarmos isso somente nesse espaço da igreja. A missão, ela é para fora da igreja. Ela não é para ser vivenciada somente na igreja. Nós devemos sair. A palavra do Senhor, ela tem que ser anunciada. Nós é que vamos dar sentido à vida de outras pessoas que está sem sentido. Nós é que vamos levar o consolo a pessoas que realmente não têm consolo. Nós que vamos levar a justiça através da oração, nos posicionando realmente em todos os momentos das nossas vidas, orando, buscando a presença do Senhor, pedindo que o Senhor venha restaurar aonde nós entendemos que não há justiça, a justiça. Pedindo que o Senhor venha restaurar a saúde, uma transformação. Nós vivemos uma sociedade muito difícil, amados. Nesse texto que nós ouvimos do pastor, ele fala sobre a questão da família. A família enfrenta lutas, a minha família enfrenta, creio que a de vocês também enfrentam dificuldades, momentos difíceis, e nós devemos nos posicionar diante dessas coisas. Nós devemos lutar para que as nossas vidas e que a vida das pessoas que nos cercam, elas tenham sentido, elas sejam valorizadas, elas sejam purificadas. E isso vai acontecer através da palavra do Senhor, através da nossa expressão de fé, através da maneira como nós agimos e da maneira como nós pregamos o Evangelho. E amados, para você pregar o Evangelho, você não precisa falar.
as pessoas leem o Evangelho naquilo que você faz e naquilo que você representa dentro do contexto social, no espaço da tua faculdade, no espaço do teu trabalho, no espaço da tua família, no espaço que você ocupa socialmente. As pessoas olham para você e vê se realmente as palavras que saíram da tua boca e as atitudes que você tem tomado, se elas estão coerentes. E se elas não estiverem coerentes, eles vão dizer o seguinte: este homem ou esta mulher fala coisas que ele não pratica. Amém? E não é isso que nós queremos para as nossas vidas. Por isso, amados, eu quis fazer essa reflexão, o Senhor me deu essa reflexão ontem, e eu quis estar trazendo para a igreja hoje, realmente nesse sentido, para que nós sejamos despertados realmente para essa questão. Nós temos falado de missão, e por coincidência eu tenho também no espaço acadêmico, nós temos falado muito sobre essa questão de missão. Eu, inclusive, hoje de manhã estava lendo um livro que fala realmente sobre essa questão de missão, e da necessidade realmente da missão extrapolar as fronteiras da igreja. Não adianta nós fazermos missão ou fazermos discipulado somente no espaço cultico. Nós devemos sair desse espaço, nós devemos extrapolar esse espaço, nós devemos invadir realmente a sociedade e levar a mensagem do Senhor, uma mensagem de restauração, uma mensagem de vida, uma mensagem que produz e transforma pessoas. Amém? E isso é o que eu gostaria de estar trazendo para a igreja nesse momento, para que nós estivéssemos refletindo, para que nós pudéssemos entender realmente o que isso significou, a morte e a ressurreição de Cristo nas nossas vidas, e como eu posso contribuir, qual a contribuição que eu posso dar, para que esse reino que o Senhor instaurou aqui na terra, ele possa ser vivenciado não somente por esse grupo, mas ele possa ser vivenciado por um grupo muito maior, para que as pessoas que estejam aí fora, que estejam desiludidas, elas possam encontrar também o caminho da esperança, o caminho que vai lhes dar uma nova vida e uma vida transformada. Amém? Eu gostaria de estar orando com vocês nesse momento. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós estamos na Tua presença, Senhor. E queremos nesse momento, diante, Senhor meu Deus, desse pão e desse suco que simboliza, Senhor meu Deus, o Teu corpo e Teu sangue, Senhor meu Deus, assumimos um compromisso contigo, Senhor. Um compromisso, Senhor meu Deus, para sermos, Senhor, sal da terra, Senhor. Para darmos, Senhor meu Deus, uma condição especial, Senhor meu Deus. Para darmos, Senhor meu Deus, um tempero especial à vida das pessoas e também às nossas vidas, Senhor. Para que nós possamos entender, Senhor meu Deus, essa questão sacrificial de Cristo, Senhor meu Deus, a sua morte, a sua ressurreição, Senhor meu Deus, e a esperança da sua vinda, Senhor. Mas também que nós tenhamos palavras, Senhor meu Deus, que possa, Senhor meu Deus, ser palavras de purificação e transformação, Senhor. Pai, nós nesta noite assumimos um compromisso, Senhor, de nos posicionar, Senhor meu Deus, da maneira como Jesus Cristo se posicionou, Senhor, a favor da vida, Senhor meu Deus, contra toda injustiça, Senhor meu Deus, contra a morte, Senhor meu Deus, contra a destruição, Senhor, contra todos os atos malignos, Senhor, contra todos os principados e potestades, Senhor. Pai amado, Pai santo, nos capacita através do Teu Espírito, Senhor, a vivenciarmos, Senhor meu Deus, como sal da terra, Senhor, as nossas experiências no trabalho, Senhor meu Deus, as nossas experiências no espaço, Senhor meu Deus, do nosso colégio, da nossa faculdade, Senhor meu Deus, do grupo que nós estudamos, Senhor meu Deus, nos dê essa condição, Senhor, nos dê essa condição de vivenciarmos, Senhor, como o sal da terra, Senhor, no meio dos nossos familiares, Senhor meu Deus, que eles possam ler através das nossas vidas, Senhor, o testemunho vivo e eficaz de Cristo, Senhor, que eles possam fazer a leitura da Tua palavra, Senhor meu Deus, sabendo que Tu és um Deus verdadeiro e poderoso, Senhor. Pai santo, Pai amado, Senhor, nesta noite nós queremos assumir esse compromisso contigo, Senhor, que o Senhor possa fazer a exemplo do que o Senhor fez lá com Pedro, Senhor meu Deus, um pescador de homens, Senhor. Nos dê essa condição, Senhor. Nos capacita, Senhor, a estarmos expressando a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Pai amado, Pai querido, nos ensina, Senhor meu Deus, a ter a visão do Teu reino, Senhor meu Deus. Nos ensina a vivenciar o Teu reino, Senhor, um reino de paz, de justiça, Senhor. Um reino de amor, Senhor meu Deus. Um reino realmente, Senhor,
de valorização, Pai. Nos dê essa condição para que nós possamos expressar isso, Senhor, no meio dessa sociedade, Senhor. Meu Deus amado, meu Deus querido, Senhor, todas as coisas que existem foram criadas por Ti, Senhor. Pai, o nosso espaço, Senhor, de evangelização, de se formar discípulos, Senhor, é a terra, Senhor, o espaço que Tu nos deste, Senhor. Pai maravilhoso, é o nosso espaço, Senhor, meu Deus, onde nós atuamos, Senhor. Nos dê essa capacidade em nome de Jesus, Senhor, e que nós tenhamos essa conscientização, Senhor, de que o Senhor morreu numa cruz, de que no momento que o Senhor morreu ali, Senhor, o Senhor estava valorizando, Senhor, meu Deus, a minha vida, a vida de cada pessoa que está aqui presente, Senhor, mas a vida de cada ser humano que está espalhado, Senhor, meu Deus, em toda essa terra, Senhor, meu Deus. O Senhor olhou para cada um de nós, Senhor, e nós te louvamos, te agradecemos e te damos graças, Senhor, em nome de Jesus, amém e aleluias, meu Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 5, quero que você abra a sua Bíblia. Apesar de nós estarmos apenas em 9 pessoas ontem na oração, mas Deus deu-nos um tempo maravilhoso de adoração. A partir do versículo 6: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Em espírito, irmão, transporte-se para aquele dia em que Jesus chegou nos céus. Aquele livro que nenhum homem podia abrir, nenhuma criatura que estava no céu. Aquele livro que estava a história da nossa salvação, da nossa redenção. Ele tomou o livro e abriu. A palavra diz que milhões de milhões começaram a adorar ao Senhor. Começaram a exaltar o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Criaturas celestiais, os anciãos, aqueles animais que estavam ali, todos eles adoravam ao Senhor. Abra a tua boca, glorifica o nome de Jesus, porque Ele entregou a sua vida por amor a você. Aleluia, aleluia. E muitas vezes você tem exaltado mais o seu time de futebol do que o Senhor Jesus. Você tem se alegrado mais com a vitória do seu time, com a vitória que Cristo convenceu para você na cruz do Calvário. Aleluia. Adore o Senhor,
Exalte o nome do Senhor, aleluia. Ele está aqui para te abençoar nesta noite. Ele está aqui para renovar as suas forças, aleluia. O único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, aleluia. Ele está aqui para receber a tua adoração, aleluia. Orianda lá e asteri me canta, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Coloque-se em pé, por favor. Aleluia, aleluia. Este é meu corpo que é partido por vós, aleluia. Este é meu corpo que é partido por vós, diz o Senhor, aleluia. Erga este pão para o céu. Depois de abençoar o pão, Jesus o partiu e disse: este é meu corpo. Eu quero que você fale o seu nome depois daquilo que eu falar. Este é meu corpo, que é oferecido por você. Fala seu nome agora, José Rodrigues. Aleluia. Vamos repetir: este é meu corpo, que é oferecido por você, José Rodrigues. Fala seu nome. Aleluia. 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 Comei dele todos, diz o Senhor. Aleluia. Te adoramos, ó Deus. Bendizemos o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode ficar um pouquinho em pé ainda, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos amaste com um amor tão grandioso, tão maravilhoso, que nós não conseguimos nem entender, nem compreender, Senhor. Mas o teu Filho derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos redimir de todo o pecado e nos justificar diante de ti, Senhor. E nós queremos, ó Deus, pedir a tua bênção sobre esse cálice que representa o sangue do teu amado Filho Jesus Cristo, que foi derramado em nosso favor na cruz do Calvário, Senhor. Esse sangue, Senhor, possa nos purificar, não somente espiritualmente, mas também fisicamente, Senhor. Senhor, dá graça aos teus filhos nesta noite, ao tomar esse cálice, Senhor, se houver uma enfermidade no seu corpo, ele tenha fé, Senhor, para que esse cálice venha purificar toda a contaminação, toda infecção, Senhor, que porventura houver, seja sarada, seja curada, para a glória e louvor do teu nome, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Depois de cear, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é nova aliança no meu sangue. Quero que você levante o cálice e fale o seu nome, viu? Eu, José Rodrigues, tenho uma aliança com Deus através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, para me redimir, para me justificar e me limpar de todo pecado, de toda transgressão. Aleluia. Bebei dele todos, diz o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Mais uma vez ele é exaltado. Aleluia. 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 Aleluia.